Something happens and I'm head over heels. I'll never find out till I'm head over heels. Something happens and I'm head over heels. Oh, don't take my heart, don't break my heart, don't throw it away. Throw it away. O clássico de 1985. Tô me sentindo locutora da Alpha FM. O clássico de 1985, Head Over Heels, fala sobre um rapaz sensível, emocionado, que durante o clipe, um famoso clipe, assim, que tem a cara dos anos 80, ele está vagando por uma biblioteca tendo vários sonhos surrealistas enquanto fantasia com o amor não correspondido de uma bibliotecária. E é justamente de uma bibliotecária que eu estou fantasiada hoje. Uma bibliotecária dos anos 80, não foi intencional. Quando eu vi, tá frio, eu coloquei esse suéter aqui. Eu fiquei, nossa, gente, voltei no tempo e me lembrei dessa música e percebi que foi o alinhamento das estrelas, porque tinha tudo a ver, esse tom romântico, esse medo de ter o seu coração partido, de ser abandonado, tem tudo a ver com o tweet que me inspirou a gravar o vídeo de hoje, que é um tweet que diz o seguinte, ó, pulamos dos anos 80 para 2024 com o seguinte tweet que diz assim: uma amiga disse que ela sempre termina o livro, mesmo quando não gosta, porque acha que o livro vai, pausa, ficar triste. Quem é que pode conviver com a responsabilidade de quebrar um coração de um livro? Quem é que pode ter esse tipo de mente fria, de mente gelada, de fazer isso com o coitado de um livro que depois vai precisar gastar um dinheirão na terapia, comprar medicamentos caros? Eu não teria coragem jamais de quebrar os sentimentos de um livro assim. Você teria? Parece mentira, mas uma das mensagens que eu mais recebo de leitores, a maior quantidade de perguntas que eu sempre recebi ao longo dos anos, tem a ver com o sentimento de culpa que algumas pessoas sentem de não corresponder às expectativas dos livros, de não gostar o suficiente deles e de deixá-los abandonados num cantinho. Por exemplo, essa daqui do Gabriel. Estou lendo As Esposas, uns 30%, me arrependi. Não é bom, mas vou me sentir culpado se desistir. Comprei um livro e não gostei. Li até a metade. É normal abandonar a leitura ou devo insistir? Afinal de contas, será que somos pessoas ruins, pessoas fracas, inúteis, pessoas sem coração, nós que abandonamos os livros na metade? Eu peguei aqui alguns exemplos de livros que eu abandonei na metade. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa que aquela cruel bibliotecária? Que bicho ruim que a bibliotecária faz com o coitado do eu lírico, apaixonado da música Head Over Heels, que faz até com que ele comece a ter delírios completamente surreais. Ele começa a flutuar na biblioteca, imaginando chimpanzés caminhando pelos corredores. O cara entra num transe completamente delirante porque ela quebra o coraçãozinho dele. Será que é isso que nós estamos fazendo com os nossos pobres livrinhos? Quando os abandonamos, lidos pela metade, num canto qualquer? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o hábito de abandonar as coisas pela metade, sobre o sentimento de culpa que alguns leitores sentem ao fazer isso e sobre bibliotecas dos anos 80, porque eu estou, como vocês podem ver, vestida a caráter. E também porque eu quero lembrar vocês que hoje em dia as coisas estão mais facilitadas do que elas estavam na época em que os apaixonados andavam pelos corredores das bibliotecas, sendo obrigados a fazer suas pesquisas e suas buscas somente ali na unha, nas coisas analógicas. E mesmo o que havia de digital, de programação naquela época, olha, a coisa era suada, era dificílimo, era para poucos, era feita ali na unha, era uma lógica impossível de compreender, a menos que você tivesse ensino superior. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, a tecnologia está aberta e disponível para todo mundo aprender. Você já sabe onde eu quero chegar, na patrocinadora desse canal, a nossa querida, maravilhosa Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que está anunciando, rufem os tambores, mais uma edição da Imersão Dev da Alura. Sim, a Imersão da Alura, mais de 1 milhão de estudantes já participaram e agora teremos mais uma edição, também em parceria com o Google Gemini. E o que vai ser isso? Uma semana de aulas gratuitas
para aprender a dar os primeiros passos na linguagem de programação. Você vai aprender desde os fundamentos básicos e vai também desenvolver o seu primeiro projeto prático, que você vai poder colocar no seu portfólio. Inclusive, se o seu projeto foi escolhido como um dos 10 melhores, eles agora vão fazer premiações. Você pode ganhar bolsas de estudo na faculdade, você pode ganhar uma série de prêmios ali, dá uma olhadinha depois no site da inscrição. Essa é a sua chance para começar a sua alfabetização digital. Sim, as linguagens dos computadores. Tudo isso aqui que você está assistindo por trás tem código, tem programação. E antigamente, na época do clipe do Head Over Heels, 1985, era preciso fazer esses códigos ali na mão, na unha. Hoje em dia dá para aprender programação enquanto você conta com uma super ferramenta que te ajuda a corrigir os seus erros, que é o Google Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Durante esses 5 dias, você vai aprender com os professores da Alura e também com profissionais do Google a como fazer o seu primeiro projeto de programação. Ótimo para você colocar no seu currículo e no seu portfólio. Se você ainda está perdido aí na vida e acha que pode levar jeito para programação, eu só posso te dizer uma coisa. Parabéns, porque significa que você tem um futuro bem mais promissor do que em qualquer outra área, que hoje em dia é isso que é o futuro. Então aproveita, é de graça, é online e tem certificado. Não tem desculpa, né? O link vai estar aqui embaixo na descrição e também aqui no QR Code que está aparecendo no canto da tela. Mas agora vamos lá. Como eu estava falando para vocês, né? Livros abandonados pela metade. Eu também abandono meus livros pela metade. Eu peguei aqui só exemplos assim bem rápidos de livros que eu comecei e por algum motivo eu parei. E não porque são livros ruins, mas simplesmente não encaixaram comigo. O Avesso da Pele, por exemplo, super elogiado, tem uma legião de admiradores, ganhador do prêmio Jabuti. Eu comecei a ler algumas vezes, ó, tá marcando aqui a página. Comecei a ler umas 2, 3 vezes, eu sempre paro, porque eu acho que a narrativa é muito triste. Alguns textos de não ficção, por exemplo, eu tô lendo aqui A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso, que é uma reportagem interessantíssima, ó, tudo tá com marcador no meio. Reportagem interessantíssima, mas sei lá, eu fui lendo outras coisas no meio, parei porque eu tinha outras coisas pra ler aqui pro canal, e quando eu vi, esqueci que eu tava lendo. Agora, se eu fosse recomeçar, teria que ser do começo, né? Esse aqui, Os Sinos da Agonia, do Altran Dourado. Eu adorei o outro livro que eu li dele, ó, também tá marcadinho aqui com o meu marcador do Chaves. Ele prometia, mas ele tá um pouco enrolado. Parece que eu tô há 20 páginas lendo sobre o mesmo assunto e ainda não engrenou. Gostei muito de um outro livro que eu li dele, mas esse aqui ainda não me engajou completamente. E esse aqui da Chimamanda, né, o Americaná, também cheguei até aqui. E tava interessante, né? A menina já tinha se mudado para os Estados Unidos, é a história de uma nigeriana que vem para os Estados Unidos. Talvez tenha toques autobiográficos, né? Porque é o caso da Chimamanda. E, enfim, parei, não sei, não me engajou, não me pegou. Esse aqui, deliberadamente, eu parei porque não tava curtindo muito, não. E é isso, gente. Acontece, a gente pausa livros e não tem problema. Eu tenho certeza que todos esses livros aqui não estão chateados com a minha pessoa. A gente precisa parar de colocar a leitura e os livros neste pedestal tão inalcançável de importância e de grandeza, porque isso é contraproducente. Faz com que as pessoas tenham medo de começar a ler. Muita gente coloca, né, a leitura lá em cima e começa a pensar, não, mas eu não sou tão inteligente assim, então eu não vou nem começar. Leitura não é pra mim. Li 1 ou 2 livros na escola ali, achei chato, então não é pra mim. Você vê, é contraprodutivo você colocar nesse lugar tão alto, tão importante. Cada pessoa tem o seu gosto, nem todo mundo precisa gostar dos super clássicos da literatura, pelo menos não de cara, mas todo mundo tem algum tipo de história ou gênero ou maneira de escrever que faz sentido para si mesmo. E as pessoas têm que parar de ter esse medo que é resultado desse lugar de importância tão grande que as pessoas colocam os livros. Esse lugar de importância é tão grande que faz com que até leitores experientes fiquem se sentindo as piores criaturas do mundo, culpadas, fracassadas, inúteis, quando não estão gostando de um livro. Como se fosse a nossa obrigação gostar do livro. Como se não fosse exatamente o contrário. É o livro que tem que nos interessar. Quando você assiste uma série de televisão, você se obriga a assistir até o último episódio da última temporada só porque você assistiu 2 ou 3 episódios da primeira? Não!
Se tá ruim, desinteressante, você não tem que assistir até o final. É a história que tem que te agradar. Às vezes ele consegue. No caso do Jefferson Tenório aqui, ele conseguiu agradar muita gente. E tudo bem. Mas no meu caso, por enquanto ainda não rolou. Não me sinto uma leitora incompetente porque abandonei uma leitura considerada boa. É preciso tirar essa importância tão grande que se dá à literatura. Encare livros como você encara qualquer outro tipo de produto cultural. Como você encara músicas, como você encara séries, filmes, novelas. Se tá gostando, ótimo. Continua, vai até o fim. Se não tá gostando, paciência. Vai pro próximo. Não abandone o hábito de leitura. Abandone livros, sim, mas não abandone o hábito de leitura. Não é porque você não conseguiu terminar de ler um livro que você não vai conseguir terminar de ler nenhum livro. Continue tentando, continue procurando e dê tempo ao tempo. Porque muitas vezes, quando a gente abandona uma leitura não porque o livro está chato, mas porque a gente não está entendendo, às vezes é uma questão de preparo, maturidade e recurso. Um leitor inexperiente não consegue ler um Machado de Assis na primeira tentativa. É muito raro que isso aconteça. Você precisa ter uma certa bagagem cultural, entender um pouquinho de história, um pouco de literatura, de filosofia, e aí sim, esses livros que antes não faziam sentido vão passar a fazer. Então, às vezes é uma questão de dar tempo. Não consegue ler os 100 anos de solidão agora? Não tem problema. Eu também não consegui da primeira tentativa. Deixa o livro de lado, pede um tempinho pra ele, fala: "Não, você me aguarda quando eu estiver preparado pra você, eu volto". E aí você volta alguns anos depois e às vezes a coisa magicamente vai fluir. Por quê? Porque o livro é o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Uma coisa muito interessante sobre livros e outras obras de arte é que eles são imutáveis. Eles estão presos no tempo, eles são sempre iguais, mas o mundo ao redor deles muda. Então, coisas que a gente não entende aos 15 anos, de repente aos 50, fazem todo sentido pra gente. Coisas que um escritor escreveu em 1910 tinham um certo sentido e agora, lidos em 2024, tem um sentido completamente diferente. Então, invista em você mesmo, vai viver sua vida, vai aprender coisa, conhecer gente, vai se apaixonar, vai se desesperar como o cara da música Head Over Heels, vai viver, vai ler muitas coisas, vai tentar gêneros diferentes, não fique só nos mesmos livros, vai ler poesia. Tem gente que nunca tentou ler poesia, fala: "Ah, poesia é chato". Vai ler poesia, vai ler, tem coisa muito legal ali. Vai ler o livro do Racionais, que é um livro de poesia. As letras dos raps do Racionais MCs são poesia, tanto que são publicadas em livro. Vai ler, vai experimentar, vai viver, vai trocar ideia, vai conhecer outros leitores, vai viver a sua vida e depois você retorna aos livros que antes eram impossíveis ou chatos demais e tenta de novo. Muitas vezes vai funcionar. Se o livro for bom, é capaz que funcione. Agora, se o livro for uma porcaria, abandona, gente! Se o livro é ruim, qual o problema? Tá cheio de livro ruim por aí. Tá cheio de livro ruim, a gente tem que se contentar com porcaria? Não tem. Tá tudo certo. Não precisa. Não tenha medo. Livros são objetos inanimados. Eles não vão ficar chateados com você, tá bom? Isso eu prometo. Se você acha que o livro vai ficar chateado, isso diz muito mais sobre você e o seu sentimento de culpa, a sua falta de autoconfiança no seu próprio taco, na sua própria inteligência, do que no livro mesmo. É só um monte de papel, tá? Não tem problema nenhum. Gente, muito obrigada por ter assistido. Obrigada por mandarem essas perguntas tão interessantes. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo a todo mundo e até mais. Vai ler, vai largar o que você tá fazendo, fecha o YouTube e vai ler alguma coisa. Tchau! You